Olá, tudo bem? Sou o professor Leonardo Mota e hoje trago o comentário a mais uma das nossas enquetes dominicais, que para quem nos acompanha sabe que está disponível lá no Instagram, Leonardo Mota M underline, e esse vídeo também estará disponível no nosso canal no YouTube, Leonardo Mota underline. Então, vai lá, nos segue no Instagram, nos segue no YouTube se inscreve em nosso canal. Sempre que você tiver um vídeo novo, você será avisado. Para quem passou a nos seguir agora, a enquete dominical é algo que trazemos sempre aos domingos, uma discussão, um caso concreto ou um caso hipotético, e aí a ideia é discutirmos licitações de contratos, tá? E durante a semana temos um vídeo semelhante a esse, comentando sobre a enquete, trazendo legislação, trazendo jurisprudência e trazendo a nossa opinião, respeitando, obviamente, a opinião contrária, tá? A enquete dessa semana veio tratar de um assunto muito importante na nova lei de licitações e contratos, a lei 14.133, que é a questão do balanço patrimonial e a questão da análise do balanço com base em índices, que é permitido exatamente pela lei 14.133. Vamos à enquete, como sempre fazemos, e depois vamos trazer os comentários e a fundamentação da nossa opinião. A enquete fala o seguinte: determinado órgão realizou pregão eletrônico para a contratação do serviço continuado de limpeza e conservação para as unidades, pela Lei 14.133. Foram solicitados para habilitação econômico-financeira, balanço patrimonial e DRE dos dois últimos exercícios sociais para fins de análise, considerando índices constantes no edital. A empresa, classificada em primeiro lugar, apresentou os balanços IDRE de 2021 e de 2022. Hoje nós estamos em abril de 2024, tá? Apenas para lembrar os colegas que estiverem assistindo esse vídeo, porventura fora dessa data. Então estamos em abril de 2024 e essa enquete veio trazer essa situação. Então ele apresentou o balanço DRE de 2021 e 2022, mas apenas os índices de 2021 atenderam o edital, tendo a empresa sido inabilitada, tá bom? E a nossa enquete pergunta, recorrendo da decisão, logicamente, pela sua inabilitação, justificando que o balanço mais recente de 2022 atende os índices, o recurso deverá ser julgado procedente? Muito importante essa discussão, porque é algo que já está ocorrendo na administração pública em virtude da Lei 14.133 exigir dois balanços patrimoniais. É a primeira regra e nós vemos isso aí na lei, nós vamos ver em seguida. E, obviamente, se aqueles balanços são utilizados para criar, para adoção, né, para análise por meio de índices, os índices dos dois exercícios devem ser observados, tá? Primeiro momento, vamos lembrar o seguinte, já abordando o tema, muito importante lembrar vocês que estão elaborando estudo técnico preliminar e que após a definição da melhor solução vão elaborar o termo de referência. A lei 14.133, no artigo 18, na fase preparatória, inciso 9, ele determina o seguinte, ó, que a motivação, não é, haja a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, e aí em destaque referente à nossa enquete de qualificação econômico-financeira. Então, muito importante lembrar, a nova lei agora, então, ela exige que na fase de planejamento, conforme inciso 9 do artigo 18, que seja justificado de forma circunstanciada por que é que eu estou solicitando capacitação técnica operacional, capacitação técnica profissional e por que é que eu estou exigindo a qualificação econômico-financeira, balanço patrimonial principalmente, tá? Então, muita atenção na construção dos seus editais para constar exatamente essa fundamentação, essa justificativa na fase de planejamento. É algo que quem já trabalhava com a Lei 8.666, muitos processos, em regra, não se justificava porque se pedia atestado, não se justificava porque se pedia balanço. Agora, deverá existir essa justificativa. E aí, seguindo para a nossa exigência, a regra está no artigo 69.
A habilitação econômico-financeira visa demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita a apresentação da seguinte documentação. Inciso 1º, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios. E, logicamente, o parágrafo 6º traz o seguinte: os documentos referidos no inciso 1º, balanço e demonstrações contábeis, deste artigo, né, logicamente do artigo 69, estão limitados ao último exercício se a empresa foi constituída antes dos dois anos, tá? Então, vejam só, a lei fala, você deverá exigir os 2 balanços, tá? Então, a interpretação ainda, não temos ainda, desconheço ainda em abril, interpretação que flexibilize, interpretação da jurisprudência e flexibilize. A lei está regrando a possibilidade de se exigir 2 balanços. Então, será restrita a apresentação de 2 balanços. Se exigir os 2 balanços e haver análise de índice apenas de um balanço. Foge à lógica. Logicamente, se você defende juridicamente, dentro do seu processo lá, e há uma defesa jurídica de que a lei determina, né, ou a lei permite você pedir 2, mas você só pediu um balanço, e aí você defendeu essa possibilidade, logicamente o índice vai ser por esse balanço, tá? Mas a inquieta, ela fala, foram pedidos os 2 balanços, a empresa apresentou 2021 e 2022, como estamos em abril de 2023, ao prazo para encerramento, 2024, ao prazo para o encerramento do balanço 2023, após, né, até o dia 30 de abril, então hoje é exatamente balanço 2021 e 2022, mas tem que ser analisado os 2 índices, tá bom? Então, se a empresa ela atende apenas um exercício e no outro exercício, como está a nossa enquete, ela não atende, então 2022, 2021 ela não atendeu, ela está inabilitada. Essa é a nossa opinião. Em virtude do critério objetivo, o pregoeiro não pode criar regras dentro do certame, tem que seguir o edital. O edital pediu 2 balanços, os índices dos 2 balanços, então deverá ser analisados os índices dos 2 balanços e, nesse caso, a empresa inabilitada. Tá bom? Então, concordamos com 33% dos colegas que entenderam que não deve ser julgado procedente. A pergunta é, deverá ser julgado procedente o recurso? Não. Tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, voltando aqui, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, um bom final de semana e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.